Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Hoje, o Evangelho de Lucas nos oferece uma cena verdadeiramente chocante por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus está comendo na casa de um fariseu, e os fariseus são aqueles que aparecem no Evangelho discutindo constantemente com Jesus. E segundo, porque vemos uma prostituta enxugando os pés de Jesus com os cabelos, beijando-os e ungindo-os com perfume. É uma cena que quase nos parece escandalosa. Parece claro, por todos os relatos, que não é correto que uma prostituta enxugue os pés de um mestre de qualidade e prestígio como Jesus. No entanto, mais uma vez, Jesus, que olha além das aparências e para as profundezas do coração, nós o vemos se deixar amar por esta mulher que se sentiu acolhida e perdoada. E mais ainda, ele lhe concedeu perdão incondicional. Do Evangelho de hoje, como todos os dias, gostaria de destacar 3 reflexões. Em primeiro lugar, o incrível contraste entre este fariseu que convidou Jesus para jantar em sua casa e a prostituta pecadora que enxuga os pés de Jesus com os cabelos, os cobre de beijos e os unge com perfume. Os fariseus se consideravam guardadores escrupulosos da lei. De fato, o nome fariseu significa separado. Eles se consideravam, por um lado, guardadores e conhecedores da lei, mas muito separados da massa do povo, que era fundamentalmente ignorante da lei e mal capaz de cumpri-la. O que está acontecendo? Embora possamos acreditar que havia pessoas excelentes e santas dentro desse grupo, o termo fariseu acabou se tornando sinônimo de hipocrisia ou de uma justiça autoconsciente. Eu sou justo e os outros são pecadores. Gostaria de destacar esse contraste, porque de um lado temos o fariseu, com sua aparência de justo,
cumpridor dos deveres, certamente em uma cena confortável, com certos luxos, em uma posição de justiça em relação a Deus. E do outro lado uma prostituta, que para o judaísmo da época de Jesus era triplamente desprezível. Primeiro, porque ela é mulher, uma mulher mal era contada. Segundo, porque ela era uma pecadora. E terceiro, porque em tal situação ela era impura. E para um judeu, uma prostituta é uma mulher impura que espalha a impureza. É uma impureza ritual. Ela se tornou impura diante de Deus. Daí o profundo significado de Jesus acolher esta pecadora, porque em certo sentido, ele corre o risco de contrair essa impureza. O contraste é evidente. O fariseu justo e obediente negligencia os gestos de amor, e a quem Jesus, em última análise, apresenta como analfabeta no amor. Isso contrasta profundamente com essa mulher que, apesar de impura, se apresenta como uma especialista em amor. Em segundo lugar, gostaria de enfatizar a maravilha da experiência do perdão. Os próprios méritos, a própria realização, até mesmo esse tipo de situação de acreditar que eu estou bem com Deus, geram um senso de justiça diante de Deus. No entanto, a experiência do pecado e da fraqueza e a maravilhosa experiência do perdão de Deus nos preparam para reconhecer que Deus é maravilhoso, que Deus nos ama como somos, que somos completamente dependentes dele. E poderíamos também trazer aqui a frase do Papa Francisco no Ano da Misericórdia: o que Deus mais gosta é de perdoar. Deus é reconhecido por sua capacidade de perdão, de acolhimento e de misericórdia. Vimos isso alguns dias na parábola do Pai Misericordioso, na parábola do Filho Pródigo. E com isso eu gostaria de me concentrar na terceira consideração. E é aqui que se pode entender uma das frases mais famosas de todo o Evangelho: aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Quando experimentamos o perdão, estamos preparados para amar verdadeiramente. Em contraste com a mera realização, há aquela experiência de amor e entrega que é significada de maneira muito particular por esse gesto da pecadora. Não apenas de ungir os pés de Jesus, mas de derramar um perfume que certamente era verdadeiramente precioso. Assim, no Evangelho de hoje, ficamos com este contraste entre aqueles que se consideram justos e os pecadores. E como Jesus, em última análise, escolhe esses últimos, que, tendo experimentado o perdão de Deus, são capazes de amar profundamente. E que o amor verdadeiro, um perfume que perfuma toda a casa. Talvez essa seja uma boa oportunidade para nos lembrarmos dos nossos pecados e, acima de tudo, do incrível perdão que Deus nos concede a cada momento, que nos transforma, nos regenera e nos prepara para amar completamente.